Olá, gente. Meu nome é Emerson, este é o Crescimentando e no vídeo de hoje vamos falar sobre como escolher os candidatos para votar. Então, a primeira coisa que eu tenho que definir aqui com vocês é o que é uma ideologia política. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre filosofia política e você pode estudar um pouquinho mais sobre como surge essa ideia de política, o que é esquerda ou direita, enfim. Aqui eu não vou defender nenhuma das duas posições e eu vou dar parâmetros para você pensar, tanto se você for de esquerda quanto se você for de direita, para votar em algum candidato. Então, ideologia política é um conjunto de pensamentos e ideias relacionado à área política, à função do Estado, à parte do Estado, como as leis devem ser organizadas. Então, uma ideologia política ela vai pensar e vai organizar ideias de como o Estado e essas leis deveriam funcionar, toda a sua burocracia. Então aqui eu não vou especificar como é que você deve escolher para presidente, deputado, senador, vereador, cada um dos grupos de candidatos. Eu quero falar de forma bem genérica e vocês vão aplicando aí aos casos específicos no qual você pretende escolher o candidato para votar. Claro que eu não vou fazer isso porque o vídeo ficaria muito grande, mas antes de ver esse vídeo, talvez fosse interessante você pesquisar um pouquinho a função de um deputado, de um senador, de um vereador, que aí você vai ter mais clareza na hora de escolher um candidato e se aquele candidato preenche os requisitos daquela função. E os 4 fundamentos de uma teoria política, que eu falo no meu vídeo sobre introdução à filosofia política. Então, cada filosofia política ela tem um conjunto de valores e filosofia de como a política deve funcionar. Ela também pensa a como a parte social deve funcionar de uma sociedade. Também ela discute um pouquinho sobre política e discute também um pouquinho sobre como a economia deve funcionar. Você deve pensar e também refletir o que é que você espera filosoficamente de uma teoria política, como é que um político ele deve agir e como um grupo ou partido deve agir. Você também deve pensar qual a sociedade ideal melhor para todos e para você, segundo seus valores. Também a parte política, como é que a política deve funcionar e a parte econômica. Eu vou deixar bem claro e mastigado no final quais tópicos você deve pensar em cada um desses eixos na hora de pensar em um candidato. O que você deve perguntar a um candidato ou como você deve refletir a respeito na hora de pesquisar um candidato e ver o que ele acha sobre cada uma dessas coisas. E aí você vai verificar se existe um grande grau de correspondência entre aquilo que você acredita e aquilo que aquele candidato defende. Antes de iniciarmos os critérios, é importante dizer que votar nulo não existe essa opção para uma pessoa que pretende crescer na vida, ou que pretende também influenciar socialmente. Precisamos nos posicionar, porque é importante votar mesmo que não concordemos com tudo de um político, até porque temos candidatos, pode ter candidatos apenas ruins, mas temos candidatos piores e candidatos menos ruins ou até melhores que outros. Então é muito importante você saber separar os candidatos, porque mesmo quando você deixa de votar em um, quando duas opções são ruins, sempre há uma opção pior que a outra, e uma opção que pode levar a um caos social, causar um grande problema na sociedade. Na Grécia Antiga, você só poderia ser um cidadão, ele só era um cidadão porque ele tinha direito a voto. Após muita discussão e muito avanço social, é que nós tivemos o direito de cidadão para todos. E hoje nós temos esse direito de ser cidadão, que uma pessoa de uma cidade, cidadão vem disso, e que tem direito a votar e influenciar, que a maior parte da sociedade antigamente na Grécia não tinha, nós temos isso e às vezes não valorizamos. Então, não deixe de votar, mesmo que você esteja desanimado pela situação política nossa. E é importante também você pensar nos seus valores, defesa dos seus valores e buscar o bem comum. Então, quando você vota, você está expressando seus valores na sociedade, mostrando que eles são importantes de ser incluídos no debate político e no debate da sociedade, pelos nossos representantes, e também você está pensando no bem comum. Votar nulo ou branco é se abster de influenciar para o bem da sociedade. Então, quando você vota nulo, você está deixando de influenciar a sociedade para o bem. Você sabe que você tem um valor que é importante para a sociedade, você sabe o que é melhor para a sociedade, e quando você não faz, você está deixando de influenciar ou melhorar a sociedade, mesmo que às vezes você ache que o candidato oposto vai ganhar. A sua parte você precisa fazer. Uma outra coisa é não vender o seu voto por favores. Isso é muito comum em cidades mais pobres, mas não faça isso. Seu voto é muito importante. Mesmo que você tenha uma recompensa imediata por vender aquele voto, você vai ver que mais na frente, aquele candidato que você votou, ele vai tirar muito mais e vai gerar muito mais problema para você do que se você tivesse rejeitado isso. Você escolhendo um bom candidato, indiretamente, através do seu voto, vai haver um retorno muito maior do que aquele presente
que um determinado candidato estava prometendo para você. Então vamos lá, quais os princípios para votar? Vou deixar bem claro aqui. Precisa haver separação de como pensamos como indivíduo e como o Estado deve pensar. Então existem opiniões nossas e valores nossos que às vezes cabe só no nível, por exemplo, religioso, ou no nível acadêmico, ou em um nível bem restrito. E às vezes você levar isso para a sociedade pode gerar algum tipo de problema. Então é muito importante separar se aquilo que pensamos como indivíduo cabe ser imposto para toda a sociedade, caso votemos em um candidato que defenda isso. O primeiro critério, e aqui eu não estou colocando por ordem de importância, eu estou colocando critérios gerais, você ordena de acordo com o que você acha melhor. Cada um desses critérios que eu vou dar, alguns são mais importantes e outros são menos. Cabe a você definir qual é o mais importante para você e qual é o menos importante. Até porque isso vai de pessoa para pessoa, mas é muito importante levar tudo isso em conta. Embora saibamos que nenhum candidato vai conseguir atender todos os critérios aqui. Então você olha o que mais se aproxima, o que mais converge com aquilo que você define como ideal para um candidato. Então a primeira coisa que eu coloquei aqui é ver o histórico do candidato. Veja o histórico dele como pessoa, se ele tem histórico de prisão, se ele já tem algum escândalo de corrupção, se ele já teve algum problema social. Então, observa a história dele. Se você pensa que casamento é importante, se ele já casou com várias mulheres, se você acha que isso é imoral, ou se ele já foi candidato algumas vezes, como é que ele agiu como candidato na outra vez que ele foi eleito. Outra coisa também, olha o partido dele. Hoje em dia, pelo menos no Brasil, a maior parte dos partidos define muito os votos do candidato. Mesmo que ele tenha uma opinião contrária, às vezes o partido determina, com penalidade até de exclusão do partido. Então ele está em um partido, mesmo que você comungue com as ideias daquela pessoa como pessoa, se aquele partido não for um bom partido, talvez não seja a pessoa ideal para você votar. A outra coisa é se ele tem capacitação para aquele cargo. O vereador, por exemplo, fiscaliza bastante, está associado a leis municipais. Um deputado federal vai rejeitar leis e criar leis para todo o Brasil. Um presidente já vai executar as leis, vai ter que organizar os ministérios, vai ter que indicar para o Supremo Tribunal Federal. Então, vê se a pessoa tem capacitação para fazer isso e se ele procurou se esforçar, ou pelo menos se esforça para entender mais como funciona o Estado e como é que ele pode melhorar a vida de todos os brasileiros. Ou pelo menos daquilo que ele vê como ideal de alguns brasileiros, né? Dependendo da pessoa. E os 4 fundamentos políticos. Agora eu vou especificar o que a gente deve pensar de maneira detalhada para aqueles 4 eixos que eu digo que são importantes. Então, na parte social, eu coloquei ranking 1, mas aí vai de cada pessoa. Eu tenho que pensar nos valores do candidato. Quais os valores dele? Qual a religião dele, se isso for importante para você? O que ele defende sobre casamento? Ele é a favor ou contra o aborto, se você for a favor ou contra o aborto? O que ele pensa sobre drogas? O que ele pensa sobre ideologia de gênero e sobre liberdade? Isso é muito importante para a sociedade. E isso vai influenciar na violência, em todo o restante. Então é importante você pensar o que o candidato pensa sobre cada uma dessas coisas na parte social. Na parte política, você pode pensar o que ele pensa sobre o tamanho do Estado. O Estado deve ser pequeno, o Estado deve ser grande. Ele prioriza a esfera pública ou a esfera privada? Ele pretende que a esfera pública cresça ou diminua? Ele é um interventor e quer aumentar a burocracia ou quer diminuir? E claro que aumentar a burocracia vai ser bom para algumas pessoas e vai ser ruim para outras. Aí você olha no candidato que ele acredita e vê se faz sentido para você. Quem é que ele vai indicar para os ministérios e para o STF? Claro que aqui STF ou judiciário vai depender do cargo executivo, né? O que ele defende de punição para bandidos ou pessoas fora da lei? Qual o plano de governo dele? Que reformas ele quer gerar na sociedade? Ou que reformas ele pretende realizar? Na parte da economia, ele é a favor do livre mercado ou aumento do Estado? Ele é socialista ou ele é capitalista? Como é que ele vai gerar oportunidade de emprego ou oportunidade para as pessoas? Ele é a favor da geração de empregos através do Estado ou através da iniciativa privada? Na parte da filosofia, qual a posição política dele? Ele é esquerda ou ele é direita? E quais os pensamentos dele sobre filosofia política? Então, eu acho que é isso. Reflita sobre esse candidato para cada uma daquelas atribuições e funções que eu falei. Qual mais se aproxima e quais preenche os requisitos que você coloca como importante para um candidato. Após isso, é só você anotar esse candidato, acompanhar, votar e depois que votar, cobrar caso ele seja eleito e continuar cobrando e acompanhando o trabalho dele depois de ser eleito. Eu acho que é isso. Muito obrigado por você ter visto esse vídeo. Segue o canal do Crescimentando no YouTube, canal do Crescimentando no Instagram. Até o próximo vídeo e nos vemos na próxima semana.